caminho para o impeachment acontecer no Corinthians. Tem uma recomendação de uma comissão de ética, o Conselho aprovaria, e isso acontecendo, os sócios teriam o poder decisório de definir se o Augusto Melo cometeu atos ilícitos, improbidades, enfim, e pode perder o status e o cargo de presidente. Então, isso ficou muito definido aqui, o Chico explicou esse caminho. Capelanes, o que é melhor, na sua opinião, para o Corinthians nesse momento? Agora, falando muito sério, vou perguntar para o Ronaldo isso também. Em relação ao impeachment? Não, para o Corinthians. Pro Corinthians? O que seria melhor? Seria o impeachment? Não. Seria o quê? Não, acho que assim, Rê, acho que todo mundo vai concordar com essa avaliação aqui. Se aparecer alguma coisa ilícita, roubo, furto, fraude, seja lá o que for, tem que cair todo mundo. Manda todo mundo embora, recomeça, vai do zero e aí se vira, ponto. Até que não provem isso, continua. Eu acho que qualquer processo de impeachment, independentemente do segmento, faz muito mal, causa estragos, traumas. E olha, gente, eu falei que a cartilha da Série B, eu acho, de verdade, falando sério, por mais que a gente brinque muito, ou o Ronaldo, eu acho que o Corinthians não será rebaixado. Algo me diz, eu me apego a poucos elementos, mas eu acho que o Corinthians ainda tem chances. Vai para Paulista, hein? Hã? Se Não, esse eu ano acho que não cai. É título. Mas olha só, gente, título. 2007, que foi o pior time da história do Corinthians, que culminou no rebaixamento. A campanha era melhor. Era melhor, mas do que atenção, essa. em 2007, em setembro, foi quando rolou também aquele processo da saída do presidente, né? Cara, a gente está em agosto. Pode bater essa coincidência também. Vamos lá, eventualmente, no mês que vem acontece, sai Augusto e tal, prova isso e aquilo. Eu acho que qualquer processo de impeachment, ele é traumático. Eu não sou favorável até que prove o contrário. E o melhor é o Ramon ter paciência, tem para trabalhar. Eu vi uma notícia do UOL hoje, que agora acabou a paciência com o Ramon Dias também, que pode ser que esteja na corda bamba. Então fica difícil, gente. É que, Renata, só me permita, o rebaixamento, ele nunca é apenas técnico, né? Se você pegar os últimos clubes aí, sempre teve problema administrativo, político, financeiro, sempre teve um fervor no entorno que culminava no campo. E não há tranquilidade, né? Hoje o Corinthians, ele dentro de campo, é um reflexo do que está acontecendo fora. Olha, independentemente se vai ou não cair para a Série B, que só saberemos mais para o final do campeonato, tem uma coisa que é inaceitável. Um time com a folha salarial do Corinthians, com a torcida que tem, de 24 jogos completos, só ganhou 4. 20 partidas na Série A realizadas até agora, não teve vitória do Tem mais jogos do que pontos. Independentemente de ser Antônio Oliveira, Ramon, jogador A, B, mas em 20 jogos realizados até agora, ou empatou ou perdeu. E em 4 apenas venceu o Rona, é muito pouco. Mas tá em 3 competições, não? Mas isso que importa, né? Porque essas copinhas, o Corinthians sempre se dá bem nessas copinhas, nessa Paulistinha, Melhor focar, foca. Brasileirinho, o Corinthians sempre se dá bem. Agora, falando Foca na sério, Sula. eu quero continuar na linha de falar sério aqui. Se tem algum bandido lá no Corinthians, tem que ser banido. Se tem bandido, tem que ser banido. Independente se o cargo dele é lá de cima ou se já teve cargo, tem que ser avaliado. O Conselho de Ética nada mais é que, além de averiguar todos os contratos e todos os sócios, é ver quem está fazendo mal para o clube. E muita gente passou fazendo mal para o clube e passou ileso. E está viajando. Então, acho que alguma coisa tem que ser feita agora. Já que pegaram pegaram o Augusto, vão revirar a vida dele? Tem que revirar, tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Agora, se também, depois disso, não der nada e cair, como o Tico falou, para o sócio, para definir, o sócio também tem que definir quem que vai para o Conselho de Ética. Eu acho que tem que ser feito dessa forma. Aquele presidente e tal que fez, porque tudo que está acontecendo com o Augusto Melo, aí eu sei que ele é incompetente. Ele foi incompetente em algumas coisas. Eu não posso afirmar que ele é um cara incompetente se ele está tentando fazer a coisa certa. Agora, se ele estiver fazendo a coisa errada, pau que dá em Chico, dá em Francisco. É vral. É vral. Agora, só para finalizar de minha parte, é só o Augusto. Boa. Porque se for o Augusto, tem que ir mais gente. Rubão, turma, Rubão, eu não sei mais quem lá. Tem mais gente denunciada. Tem que ser todo mundo. Agora, uma coisa interessante, o Everton sempre compara a situação daquele Cruzeiro que permaneceu 3 anos na Série B com a atual do Corinthians. Alguém foi punido, penalizado, preso? Teve alguma coisa judicial em relação às pessoas que arrebentaram o Cruzeiro? Nada, Renata. Não aconteceu nada, ninguém foi preso, não teve punição. Tá todo mundo aqui, vez por outra. Um dia desse eu fui no restaurante aqui com a minha família, eu cheguei lá, tava lá
o ex-presidente, e aí olhando para mim meio de rabo de olho, eu estava preocupadíssimo, né? Uma ruga aqui, ó, de preocupação. Então não aconteceu nada com nenhum deles, porque não acontece, porque o futebol atenua tudo. Agora, o Chico estava falando aí que é um conjunto de fatores, né? Que faz com que o clube, por vezes, ele caia e ele sofra muito, etc e tal. E é exatamente isso. Como é um conjunto de fatores também que faz um clube ao contrário, acontecer exatamente ao contrário. Ontem eu estava dizendo que o Fortaleza é o clube que tem mais jogos na temporada, é o clube que vai percorrer a maior distância na temporada que todos os seus concorrentes. Tem um orçamento de apenas e tão somente, entre muitas aspas, 200 milhões e está liderando o campeonato um ponto à frente do Botafogo com um jogo a menos, Renata. Então, quer dizer, isso é muito sério. E lá ninguém reclama de calendário, ninguém reclama de orçamento, ninguém reclama de gramado, ninguém reclama de nada. E as coisas funcionam porque o clube é bem gerido. O Corinthians, com essa potência que não consegue ser bem gerido. Sabe por quê? Por causa dessas questões aí que eu disse, comparei ao Cruzeiro. É muito quebrado o conselho, é muito dividido, então ninguém fiscaliza, ninguém faz nada, por causa das negociações institucionais dentro do clube. Isso está escancarado e só não vê quem não quer. Agora, se a polícia e a justiça forem eficientes em tudo isso, eu acredito que são, daqui a pouco vai ter gente rodando ali dentro. Eu acho que está meio que claro tudo isso. Sabe? A situação no Corinthians é muito mais grave do que muita gente imagina e reafirmo essa bagunça no Conselho, a Conselho Fiscal que não fiscaliza coisa nenhuma, não tem santo na história e o final de tudo isso pode ser a tragédia do rebaixamento. Ai, Rona, vamos mudar o assunto para não deixar você mais nervoso ainda. Olha, o Corinthians entrou com impeachment em relação ao Augusto, 51 conselheiros, 90 conselheiros da oposição, são 302 conselheiros, precisa agora um monte de coisa e o Quesada vai falar para vocês o que é necessário. Quesada, para a câmera 2, para a câmera 1. Pois é, Neto, iniciou-se aí um processo, né? Não é um processo fácil. Sintetizando rapidamente, agora vai para um conselho de ética. Esse conselho de ética... O que o Corinthians tem muito incrível, é conselho de ética. Aí fica tudo tranquilo. O Corinthians tem uma coisa maravilhosa. Tá fácil. Pô, eu já fui no conselho de ética que o Mané da Carne queria me tirar como sócio. Mané da Carne, gente. Esse cara tem que ser expulso do Corinthians e tudo que ele fez pro Corinthians. E aí... O processo é rápido, aí vai para o Conselho Deliberativo, eles analisam o caso, o Augusto vai ter a chance de se defender, aí volta para o Conselho e se abre esse processo. São 302 votos. Para que o Augusto se safe do impeachment, é preciso de metade mais um. Então seriam 152 votos para ele se safar. Além disso, vai depois para o associado do clube aí também. O associado do clube vai. Que é a última instância. Vamos supor que tem o impeachment. Aí o vice assume, que é o Osmar Stabile. Isso. Assume o Osmar Stabile. Aí nós estamos mortos. Aí 30 dias, né? Aí 30 dias o conselho vem e o conselho elege o outro presidente. Pelo menos essa é a visão. Em 2007 aconteceu isso, né? 2007 o Andrés fez o Dualib assinar aquela coisa toda, entrou como presidente tampão, o Dualib entrou, as contas dele nunca viram nada das contas, não sabiam de nada, do 1.100 de arbitragem, mais tudo aquilo que o Dualib fez, né? E aí entrou o presidente tampão entrou, não fez absolutamente nada, né? Aí foi eleição, democraticamente ele ganhou, era para ser um dos maiores presidentes da história, se transformou no pior. O André Sanches, tanto que se transformou no pior, que eu vou mostrar para vocês agora uma outra conta que o Corinthians tem que fazer. Olha só, vamos lá, não vamos nessa aí não. Eu só dei essas informações, pode tirar isso aí. A gente vai no daquilo que a gente combinou. Vamos lá. Ontem eu estava vendo o meu timão, eu passei pro Cascão, Veloso, para você também, para você, pro Marcelo. Aí, Marcelo, você que está sempre junto com a gente, o chefe Marcelo, que é um corintiano excepcional e cada dia que passa é uma tristeza atrás da outra. Então, vamos lá. Eu não sei quanto que está a audiência aí, Cascão, que se vocês esquecerem de me falar de novo, mas não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos lá, se está sem audiência também, está tudo certo, vamos fazer o nosso trabalho firme e forte aqui. E é assim que tem que fazer. Aí, veio ontem, o Tiago, você sabe quantos processos tem o Tiaguinho? Sabe o que é o Tiago? Não é o Tiago,
Não sei se pode pegar música. Não é um pagodeiro, né? Não deve pegar música. Também não podemos pegar música, não podemos YouTube, não podemos... Não podemos, mas tudo bem, né? Vai na goela. Mas eu lembro do Thiaguinho. Não, vamos lá. Você lembra? A gente falou aqui, não lembra? Saiu da Comendador de Souza. Nacional. Aí o Thiaguinho Fera, é o Thiaguinho Fera. Se você pedir pro Thiaguinho e pro Péricles, pros dois, monstros sagrados, ó, dá pra vocês fazer 20 shows pra mim aqui de graça pra ajudar o Corinthians? O Péricles, 20 shows de graça, eles fazem. Porque eles são tão corintianos, tão apaixonados que eles fazem. Mas não é o Thiaguinho Fera. Não é o Péricles monstro. Não é, não. É o Thiaguinho que veio do Nacional, junto com o Bruno Xavier, esses dois. Um jogou uma partida, 5 anos de contrato. Quem era o presidente? Tá aí, ó. Quem era o presidente? André Sanches. Quem era o diretor? Duílio. Olha só, desses dois, eles ficaram 5 anos no Corinthians. O Thiaguinho joga no Juventude, é o volante. Joga no Juventude, que vai jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil. 5 anos. O Thiaguinho tem 3 processos contra o Corinthians. Um, do empresário que não recebeu a comissão em nenhuma. O Nacional também, porque é o... Não recebeu também. O que descobriu, né? Que é o da base, né? E o próprio Thiaguinho. Formador. Que é o formador. Isso tudo do Andrés. E com o Duílio como diretor. E nunca receberam nada. Então, ontem, por exemplo, e os dois, se eu não estiver errado, Cascão, me ajuda aí, eu acho que é do Fernando Garcia. Se eu não estiver errado. Né? Aí, o André Cury, que fez todas as negociações com Ederson, vai falando para mim, Ricardinho, Iago, dos 4 que ele está processando, dos 12 milhões agora, todos foram feitos com o Andrés e com o Duílio. Então, como é que pode um clube de futebol achar... Esse é o meu pensamento, não sei do Veloso, do Quesada, do Souza. A segunda divisão para o Corinthians é muito pouco daquilo que está por vir. Porque se não tiver um estanque, se não tiver uma intervenção, não é de presidente, não. É intervenção de polícia, de tudo que tem que acontecer para que o Corinthians possa respirar. O Corinthians não respira. Não é os jogadores que vão jogar, não, quinta-feira, que vão jogar domingo, e vocês vão cair para a segunda divisão por causa dessas pessoas. Porque quando você tem 2 jogadores do Nacional que vêm por empréstimo de 1 ano, e eles fazem contrato de 5, eles cumprem os 5, não tem... Um tem 1 jogo e o outro tem 11. E que ninguém sabe, que ninguém lembra. Mas eu lembro, através do meu timão, do Vessone. Porque tudo que eu sei daqui, ou da minha rádio Craque Neto, junto com o Sidney, a gente vê o meu timão. Porque o meu timão é especialista em ler os contratos. Você lê do Palmeiras, você lê do São Paulo, você lê os contratos. Dificilmente a gente lê, eu não leio. Mas o meu timão e o Vessone, eles lêem os contratos. Se vocês pegarem aí, se o Ricardinho me ajudar, em relação ao Thiaguinho, em relação a esse Ricardo... Cara, é uma coisa inacreditável. É nebuloso. É por isso que o Corinthians vai para a segunda divisão, que já era para ir ano passado. E não foi. Por quê? Salvou por causa de jogador. 2 jogadores, né? Cássio e Romero. Por quê? Porque ganhou do Vasco, 3 pontos, ganhou do Grêmio e ganhou do Cuiabá, 9 pontos. E todos os gols feitos pelo Romero. Que não vai ter ninguém para fazer isso. Eu estava conversando com o Quesada da Deola agora e com o Cascão. Meu irmão, são 14 jogos. Se ganhar 5 jogos em casa, dos 7, o que não vai acontecer isso, não ganha 3. Se ganhar 5, de 8 faz 15 pontos. 3, 6, 9, 12, 15. Com 22, 37. Falta ainda mais 7. O Corinthians não ganhou 7 pontos em 24 rodadas. Então, cair para a segunda divisão, essas pessoas que estão aí, o Duílio, não os meninos aí, que eles não têm culpa disso. São 5 anos de contrato com 2 jogadores do Nacional. Não pagou o formador, não pagou o jogador e não pagou o empresário. A dívida com o empresário era 150 mil de comissão. Foi para 250. Aí fez um acordo de não sei quantas parcelas de 16 mil. Mas quem deveria ter feito, quem deveria ter pago? O Duílio, o Andrés.
Olha só aonde chegou o Corinthians. Então, cair para a segunda divisão é uma catástrofe? É uma vergonha? Mas não é o fundo do poço. Sabe por que não é o fundo do poço? Porque alguém tem que ter uma intervenção. Não é possível. Te amo, Corinthians, meu grande amor. Nas arquibancadas sinto o calor. Com a camisa alvinegra eu vou te apoiar. Nada vai nos separar, eternamente vou te amar.